confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. I know. Eu era o comandante da Área 51. Eu mentia e dizia que nunca tinha trabalhado lá. É a mais famosa base militar secreta no mundo. Nós aceitávamos estas condições. Mantenha a boca fechada. Sua vida e outras vidas dependem disso. Agora, os homens que trabalhavam na Área 51 contam suas histórias pela primeira vez. Houve uma grande quantidade de informações erradas, alimentadas pela curiosidade natural das pessoas. Quem não sabe o que está acontecendo quer descobrir. Os mistérios da Área 51. Atenção, instalações da Força Aérea Americana. A CIA nunca admitiu e nunca irá admitir que existiu uma Área 51. Ponto final. Criada pela CIA em 1955 para desenvolver e testar os projetos militares mais secretos dos Estados Unidos, a Área 51 recebeu o nome de uma coordenada em um mapa. Embora oficialmente ela não exista, imagens atuais de satélite do deserto de Nevada mostram 7 pistas e mais de 25 hangares. Envolta em segredos, o acesso sempre foi muito restrito. Mas, finalmente, os primeiros programas que deram início a tudo estão sendo liberados e lembranças podem ser trazidas à luz. Era uma verdadeira Guerra Fria. Havia bombas nucleares destinadas a todas as grandes cidades. E era como se fossem duas pessoas. Quem vai dar o primeiro soco? Muitas vezes, a democracia tem de dar lugar ao controle rigoroso dos militares para que se possa realizar algo que permita que seu país sobreviva. E era assim que todos pensávamos, imagino. Quando tínhamos uma reunião, lápis e papel não eram permitidos. Os pilotos não podiam conversar entre eles. Nada era escrito. Ficava tudo em nossas cabeças. Quando entrávamos para o programa, recebíamos um codinome. Meu primeiro nome era Ken, e o sobrenome começava com C, de Collins, mas era Colmar, C-O-L-M-A-R. No meu caso, não sou tão curioso. O que era bom no aspecto do segredo. Se eu não preciso saber, eu não vou perguntar. Me disseram para não me incomodar com o que eu podia fazer, que eu estava liberado pelas mais altas autoridades em Washington. Eles tinham um mecanismo para saber o que eu estava fazendo, o que estava dizendo e para onde estava indo. A base foi construída em torno de um lago seco conhecido como Lago Groom. O lugar oferecia vantagens óbvias. Precisávamos de um bom lugar para pousar, onde pudéssemos pousar de qualquer direção, dependendo de onde o vento viesse, e um lago circular servia a esse propósito. Também era protegido por montanhas em torno dele, assim não era muito visível. Liso como vidro. Era inacreditável. Eu podia ir de carro na velocidade máxima e não sentia nenhum solavanco. Era fantástico. O Lago Groom era muito amplo. Havia vários trailers nos quais vivíamos. E havia um prédio comum onde comíamos. Não tínhamos TV nem rádio.
Eu não tinha nenhuma mulher. Houve uma mulher que cuidava das finanças da companhia e foi lá e passou uma noite. Foi a única de que eu ouvi falar. O primeiro nome dado ao lugar foi Rancho Paraíso. Eles achavam que isso ia suavizar o impacto da austeridade. Foi uma tentativa de convencer as pessoas de que não era tão ruim quanto parecia. O encanto da Área 51 é que apenas tinha um trabalho a fazer. E que não fosse necessário, não ia para lá. Não ia querer ir para lá. Porque não era grande local de férias. Era um trabalho muito duro. A CIA precisava de um certo tipo de homem para trabalhar na Área 51. Optávamos por ser guerreiros silenciosos. As seletivas de segurança eliminavam as pessoas que gostavam de se exibir. Eu tinha recebido minha primeira credencial de segurança. E fui ao cinema, enquanto minha esposa foi fazer compras com minha mãe. Estava no meio do filme quando entrou uma mulher, uma jovem da minha idade. E no meio do filme, ela me perguntou se eu morava em Las Vegas, há quanto tempo morava em Las Vegas e o que eu fazia. Ela não gostou das respostas. Em meia hora, ela se levantou e saiu. Muitas vezes eu me pergunto há quanto tempo ela estava me seguindo, se estava me seguindo ou se era apenas uma das garotas de Las Vegas, à procura de um cliente. Nunca vou saber. Não nos disseram o que ia ser. Não tínhamos ideia. Diziam apenas que era extremamente sensível e que não devíamos comentar com ninguém. As entrevistas eram realizadas em quartos de hotel. Um sujeito tinha passado em tudo. Então lhe disseram, temos um projeto secreto no Oeste. Queremos que trabalhe nele. Está interessado? Ele disse, tenho que conversar com a minha mulher. E eles disseram, tudo bem, faça isso. Ele voltou ao quarto do hotel. Eles tinham ido embora, fizeram as malas e saíram. Ele nunca mais os viu. O fato de ele ter que perguntar à esposa se podia ou não trabalhar no projeto acabou com suas chances. A Área 51 foi criada para um projeto ultra-secreto chamado Aquatone. Em 1955, homens da CIA, da Força Aérea e de uma divisão secreta da Lockheed vieram ao Rancho Paraíso para começar a trabalhar. Todos nos perguntavam, você vai realmente ser voluntário para ser uma cobaia? E a maioria das pessoas não aceitava, mas eu aceitei. E sabíamos que tínhamos que usar trajes pressurizados. Tinha que ser alguma coisa envolvendo altitude. O sangue ferve acima de 15 mil metros sem pressurização. Então, se você perder a pressurização acima dessa altitude, o traje salva sua vida. Escolheram um fabricante em Boston que fez os trajes sob encomenda. Tinham de ser feitos sob medida, bem justos. Por isso fomos ao David Clark, que fazia sutiãs para a Sears. Sei que algumas pessoas estavam animadas porque era emocionante, mas eu não. Eu mal podia dormir, ler um livro ou pensar sobre o que eu ia fazer, porque algumas das missões não eram nada simples. Tínhamos que voar de uma certa maneira para conseguir fazer as coisas. Cada quilo extra, até mesmo as rodas, podiam limitar a capacidade do U-2 de voar alto. Todo o combustível ficava na asa, não tinha como não arrastar a ponta no chão. Então as rodas mantinham as asas levantadas e assim que elas tinham sustentação, as rodas caíam
E eu já decolava subindo em espiral. O governo dizia que o U-2 estava sendo usado para pesquisas climáticas. Essa era a nossa desculpa, um esquadrão de reconhecimento climático. Se não é um avião convencional, então o que será? O U-2 voava 3 vezes mais alto que aviões regulares e às vezes era visto por civis. Eu não tenho certeza, mas acho que vi o reflexo do sol numa janela de observação ou algum tipo de escotilha. Em meados da década de 1950, quando o interesse pela Guerra Fria e pelos OVNIs estavam no auge, Eu acho que era do espaço, mas amigável. o avião prateado às vezes criava confusões. Era pura liga de alumínio e parecíamos uma estrela brilhante lá em cima. Os pilotos eram orientados a negar tudo, até mesmo para os controladores de voo. Havia relatos de coisas voando bem alto. Eles podiam até ligar, mas não recebiam nenhuma informação, só desculpas. Sobrevoei a fronteira canadense. Um controlador de voo questionou a minha altitude. Ele foi bastante preciso, mas eu disse, não precisa calibrar seu equipamento. Não estou a essa altitude. Em 1957, voos secretos de U-2 eram a fonte de metade de todos os relatos de avistamentos de OVNIs, mas eles não eram nada, comparado ao que viria. Voltaremos a seguir com Semana Especial. A Área 51 era tão remota que a maioria dos funcionários vinha semanalmente de Burbank ou Las Vegas. Minha família ainda estava dormindo quando eu acordava. Na segunda de manhã eu tinha que sair cedo para pegar o avião, que geralmente partia às 8 horas. Nunca sabíamos como seríamos levados até lá. Brincávamos dizendo que numa semana voávamos com bombas e na semana seguinte com galinhas. Não sabíamos o que estava no compartimento de carga do avião. Quando descíamos do avião, passávamos pela segurança e eles conferiam nossos crachás para garantir que éramos as pessoas certas. Faziam isso sempre. Tinha uma segurança muito boa. Jim Friedman se deslocava diariamente. Eu tinha 3 filhos. E na escola sempre se pergunta, o que seu pai faz? Eu dizia que consertava televisores. E a minha esposa ficava tão ocupada na criação dos filhos, em prepará-los para a escola, que ela não se interessava muito. E ela sabia que eu mexia muito com televisores. Era bom. Tínhamos uma vida boa. Embora às vezes ele não voltasse para casa durante uma semana. Mas ele ligava, avisando que tinha que trabalhar. E as crianças, especialmente a minha filha, dizia, cadê o papai? Teve que fazer hora extra? Eu não sabia o que ele fazia. Era uma rotina estranha. Eu voltava para casa à noite. Minha mulher perguntava, como foi seu dia hoje? E eu dizia, não foi ruim. Consertei algumas TVs. Quer dizer, ninguém vai falar. Ah, querida, conseguimos detectar a seção transversal do avião mais secreto do mundo nos mínimos detalhes. Tá bom. E o que você fez hoje? Nada. Não podíamos nem tocar no assunto. Vamos encarar a realidade sem pânico. Esta é a nossa realidade. Algum dia, bombas atômicas podem ser lançadas em nossas cidades.
A insistência no sigilo total era motivada pela paranoia da Guerra Fria e o temor generalizado de que a União Soviética poderia destruir os Estados Unidos. Um lado desconfiava do outro e o país tinha medo de ser dizimado por um ataque nuclear. Não se confiava em ninguém, nem mesmo nos pilotos de teste da Área 51. Em 1963, o avião de Ken Collins caiu em uma missão de treinamento. Uma semana depois, me perguntaram se eu concordaria em ser hipnotizado. Queriam descobrir se eu não tinha esquecido alguma coisa. Eu concordei. Então, eles trouxeram um psiquiatra importante de Boston. Mas ele não conseguiu me hipnotizar. Ele ficou sentado falando comigo normalmente e eu continuava sendo como sempre fui. E ele não conseguiu me hipnotizar. Uns dias depois, um cirurgião da Lockheed chamou e perguntou se eu permitiria que me aplicassem pentotal de sódio. Eu disse que sim, e faria sem problemas. Eu disse à minha esposa que estava indo para Lockheed trabalhar. E ela disse, é domingo, você nunca trabalha no domingo. Eu disse que era um dia especial e ela concordou. Às 6 da tarde, eles me levaram para casa e eu ainda estava sob a influência do pentotal de sódio. Eles me puseram na cadeira da sala de estar, se despediram e saíram. Não falaram nada para minha esposa. Tinham levado meu carro, deram a chave. Ela ficou uma fera. Pensou que eu estava bebendo com os caras. Mas no fim concluíram que tudo que eu tinha dito era verdade. Quando uma bomba assim explode perto do solo, dezenas de milhares de toneladas de... O governo corria para desenvolver armas cada vez mais potentes e decidiu realizar testes nucleares ao lado de sua base secreta, a Área 51. Coloquem os óculos. Ficávamos no meio da área de testes nucleares em Nevada e ninguém queria ir até lá. Essa privacidade era muito importante para podermos trabalhar. E fazíamos tudo com uma boa dose de segredo. Mas com mais de 450 explosões nucleares entre 1955 e 1968, o local tinha seus inconvenientes. Quando havia explosões nucleares lá, éramos avisados e tínhamos que evacuar o local. Uma vez demoramos quase 2 semanas para voltar por causa do clima e dos ventos desfavoráveis. Tivemos que usar crachás de radiação para ter certeza de que não estávamos contaminados. Eu estava na pista de decolagem e houve uma explosão em Yucca Flats. E eu vi ondas no solo vindo na minha direção. O solo subia e descia. Foi uma explosão subterrânea. Era inacreditável ver aqueles círculos no chão. Diante das pressões da Guerra Fria, os Estados Unidos temiam que o U-2, o principal projeto da Área 51, já estivesse se tornando vulnerável aos mísseis soviéticos. O plano era ter uma aeronave tripulada sucessora do U-2, com menor vulnerabilidade e maior capacidade. Pouquíssimas pessoas na CIA sabiam disso. No final dos anos 50, a Área 51 tinha um novo projeto ultra secreto. Em 1958, comecei a trabalhar no que era chamado de Oxcart. Em 1960, me avisaram que eu tinha sido selecionado para uma espécie de programa de astronauta.
Era uma aeronave que propusemos à CIA, que iria voar em altitudes muito elevadas, cerca de 27 quilômetros de altitude. A intenção inicial era voar o mais rápido e o mais alto possível, dificultando ao máximo a detecção de radares. Voávamos tão rápido que, se você estivesse na Califórnia, voando no sentido norte-sul, e fizesse uma curva naquela velocidade e naquela altitude, não ia continuar no estado da Califórnia. Era tão rápido que você sairia do estado. Durante a Guerra Fria, informações eram tão poderosas quanto armas. O Oxycart deveria ser a grande ferramenta de espionagem americana. O primeiro avião invisível do mundo voaria mais alto e mais rápido que um míssil. Milhares trabalharam no projeto do avião nas instalações da Lockheed em Burbank, na Califórnia. Mas, apesar da grandeza da produção, o projeto permaneceu secreto. O Oxcart tinha um grau de segurança próprio e era o mais alto possível. A aeronave precisava suportar as temperaturas geradas pelo atrito do ar durante um voo através da atmosfera a 3.200 km por hora. O Oxcart tinha 93% de titânio, um material que nunca tinha sido usado num avião. Para conseguir o titânio, era preciso fazer um acordo com a União Soviética. A forma como a CIA trouxe esse material da Rússia, pelo que sei, até hoje é segredo. Não sei como fizeram isso, não sei quem fez. Mas recebemos o titânio de que precisávamos. Quando o protótipo do Oxcart ficou pronto, o governo precisava levá-lo da linha de produção na Califórnia até a Área 51. Se fosse redondo, iam colocá-lo numa caixa quadrada. Se fosse quadrado, iam colocá-lo numa caixa redonda. Era muito longo e as asas muito grandes. Assim, as partes foram separadas e levadas de Burbank até o Lago Groom. Ninguém quer uma carreta larga numa estrada movimentada. Então, era feito sorrateiramente, quando não tinha ninguém por perto. Foi preciso ajuda da Polícia Rodoviária da Califórnia, de Nevada, da CIA e de muito mais gente. O caminho teve de ser limpo, tiveram de cortar as árvores, retirar tudo das laterais da rodovia para as caixas poderem passar. Eles não podiam saber o que estava nas caixas, mas tinham de saber que era uma coisa que tinha de ser protegida e mantida em segredo. Foi uma operação bem grande para levá-lo até o Lago Groom. Ken Collins foi um dos primeiros pilotos a ver o Oxcart depois que ele chegou à Área 51. Eu fui até lá. O oficial de operações estava lá e me perguntou se eu gostaria de ver o que ia pilotar. Eu disse, claro. Fomos ao hangar e as janelas no topo eram o único lugar de onde vinha alguma luz. Nas sombras eu vi aquele lindo avião. Era incrível. A primeira impressão era de uma nave espacial. Voltaremos a seguir com Semana Especial Invasão Extraterrestre no Nat Geo. Dentro da Área 51, cerca de 2.000 trabalhadores tinham um único objetivo: concluir o mais recente projeto secreto. Tinha muitas coisas que as pessoas não precisavam saber. É por esse motivo que existia tanta mística em torno da Área 51. Eles não sabiam o que estava acontecendo. A Área 51 só tinha um propósito: desenvolver o Oxcart e colocá-lo em operação no exterior. As informações sobre o Oxcart permaneceram confidenciais durante décadas.
Seu sucessor, o icônico SR-71 Blackbird, é muito mais conhecido. Mas atualmente, detalhes sobre o Oxcart finalmente estão sendo revelados. O Oxcart foi o primeiro avião furtivo do mundo, projetado para ser virtualmente invisível aos radares inimigos. Nos testes de que participei, o avião sobrevoava uma estação de radares. A ideia era descobrir se eles podiam voar sem serem detectados. Fui à sala de controle de radares para ver o que acontecia quando a aeronave passava. Eu estava lá e ninguém conseguia ver muita coisa acontecendo. De repente, pareceu que uma escada tinha caído no telhado. Era a onda de choque do avião. Ele não foi visto nos radares. Parecia que estava fazendo o seu trabalho. A aeronave podia ir de uma costa a outra dos Estados Unidos em 70 minutos, mas seu único objetivo era a espionagem. Estas imagens feitas sobre a Coreia do Norte foram liberadas pela CIA e nunca tinham sido divulgadas antes. Elas revelam a capacidade do avião de fotografar objetos no solo, voando a 27 mil metros de altura, numa velocidade de 3.500 km por hora. A câmera estava num avião voando numa velocidade de Mach 3. A resolução era de 12 polegadas, 30 centímetros. Se você pensar num objeto no chão e puser uma grade sobre ele, com 30 centímetros de lado, cada um desses quadrados vai ser preto, branco ou cinza. Um objeto com 30 centímetros de comprimento pode ser claramente identificado como um objeto, embora não possamos reconhecer a estrutura interna. Mas se tirarmos a foto de um tanque, ele vai ter 500 pontos e vai identificar o tanque. Mas, no auge da Guerra Fria, os homens da Área 51 não eram os únicos com câmeras potentes. Os russos tinham de 4 a 6 do que chamávamos de latas de cinzas. Tínhamos uma estação de monitoramento de satélites e éramos avisados do momento em que o satélite deveria passar. Quando se aproximavam da nossa região, fechávamos tudo. Tínhamos galpões de emergência. Se um avião estivesse a céu aberto, quando o satélite estivesse se aproximando, era rapidamente levado para esses edifícios. Mas, às vezes, um modelo do Oxcart era colocado sobre um pilar para que suas propriedades furtivas pudessem ser testadas. E com os soviéticos espionando do alto, isso representava um problema. Era muito difícil disfarçar um avião em cima de um poste quando o satélite passava. O pessoal da segurança não queria que eles vissem. Não tínhamos outra opção a não ser tirar a maquete de lá e colocá-la no hangar. E depois colocá-la de volta no lugar. Isso tornava o trabalho muito difícil, muito difícil. Começávamos a trabalhar no avião e depois o levávamos para o hangar. E era um tal de guardar e tirar, guardar e tirar. Era um grande incômodo. Apesar dos esforços para esconder o avião secreto, agentes de inteligência descobriram que a União Soviética tinha um desenho do avião e tinha encontrado uma forma de detectar o Oxcart. Fazíamos a maioria dos testes durante o dia. A radiação do sol aquecia tudo, menos a sombra. Se deixássemos a maquete ali durante meia hora, ela deixaria uma sombra que uma câmera infravermelha conseguiria captar. Assim, os homens da Área 51 passaram a criar aviões falsos para enganar os soviéticos. Sabíamos que o satélite ia passar e desenhávamos o contorno de algum tipo de avião exótico na frente de um dos hangares. A maioria era de papelão. E um pouco antes de o satélite passar, colocávamos um aquecedor na traseira para mostrar um sinal de calor, como se o avião tivesse acabado de pousar.
Queríamos que pensassem que tínhamos alguma coisa que eles não tinham. E eles, com certeza, investiram muito tempo e dinheiro tentando descobrir o que era. Em Washington, objetos fantasmagóricos pontuaram as telas dos radares. Engodos criados para proteger o Oxcart alimentaram os rumores sobre a Área 51. Caças passaram várias horas perseguindo os objetos vistos no radar. Realizamos 2.850 missões partindo da Área 51 sem que ninguém soubesse. O avião não existia. E, naturalmente, dependendo da luz do sol, era visível. E acabava se tornando um avistamento de OVNI. O general Sandford, diretor de inteligência da Força Aérea, confirmou que os objetos não são armas secretas americanas e afirmou que a Força Aérea vai investigar. Isso foi na época em que a Força Aérea conduzia o projeto Blue Book, investigando os avistamentos de OVNIs. Eles começam a investigar e, de repente, encontram uma parede de segurança. Disseram que era uma missão ultra secreta, tinham que inventar uma história e esquecer que aquilo tinha acontecido. Recebemos e analisamos entre 1.000 e 2.000 relatórios. Assim, os pobres coitados do projeto Blue Book tiveram que inventar uma história para explicar os avistamentos. Com todo respeito à Força Aérea, acredito que alguns deles sejam de origem interplanetária. Os controladores de tráfego aéreo tiveram de ser alertados para não relatarem algo se movendo tão rápido no espaço aéreo americano para não alarmar as pessoas. Os pilotos comerciais criavam problemas. Eles viam a aeronave subindo, chegando a 24 mil metros. E os aviões comerciais estavam a 12. E eles entravam em contato com o solo e falavam feito desesperados. Mas eles viam. E os passageiros viam. O FBI ia até o aeroporto em que pousavam e os faziam assinar um documento para não revelar o que tinham acabado de ver. Mas acontecia um desastre na Área 51. A máquina de acobertamento era acionada. Apesar dos segredos que envolveram Oxcart, indícios de uma falha inicial estão finalmente vindo à luz décadas depois. Era um teste subsônico de motores em baixa altitude. Tive problemas para acelerar até Mach 3. Voei para o norte da área, subi para 7.600 metros, virei para o sul e comecei a entrar nas nuvens. Alguma coisa não estava certa. O avião embicou, ficou invertido e entrou em espiral. Não dava para recuperar. Então achei melhor ejetar. Foi o que eu fiz. Ejetei para baixo porque eu estava de cabeça para baixo. Ken tomou a decisão certa e ejetou. A única coisa que pensei foi que eu odiei ter que abandonar um avião tão bom. Ele desceu em algum lugar perto de Wendover, Utah. Eu pousei, recolhi o paraquedas, porque achei que ia precisar dele. Talvez tivesse que passar a noite ali e ia dormir dentro dele. Minha lista de checagem tinha se espalhado. Comecei a recolher algumas das páginas, eram todas confidenciais e tinham o carimbo de secreto. Tudo que eu consegui recolher eu pus no bolso. Passou uma picape no deserto e tinha 3 homens nela. Eu fiquei surpreso em vê-los. Eles disseram para subir, que iam me levar ao avião. Eu disse, não, é um F-105. Essa era a história que contávamos. Eu disse, tem uma arma nuclear a bordo. Eles disseram, é melhor você subir, vamos embora, não vamos ficar. Então entrei na frente com eles. Ficamos em 4 pessoas lá dentro.
Não sei onde eles achavam que estávamos indo. Se a bomba explodisse, estava tão perto que não teria feito qualquer diferença. Depois da história que Collins contou, eles não estavam muito ansiosos para ir até o local da queda. Tínhamos um número de telefone para essas emergências. Fiz uma chamada rápida, me identifiquei, só precisavam saber disso e eu lhes disse onde estava. Isso deu à agência 2 dias para recolher tudo e limpar a bagunça. Do contrário, teria sido uma verdadeira festa. Esta é a primeira vez que fotos do esforço do governo para limpar o local do acidente são reveladas. Dois homens do nosso pessoal de sobrevivência que faziam parte da equipe de segurança, mais tarde voltaram lá a cavalo e vasculharam todo o lugar para ver se alguma coisa confidencial tinha ficado para trás. Em virtude do acobertamento e da localização remota, a limpeza foi boa o bastante para manter o local do acidente em segredo durante décadas. Foi considerado um acidente de F-105. Aviões caem o tempo todo em torno das bases militares. E tudo foi esquecido. 50 anos depois, o historiador aeroespacial Peter Merlin encontrou o local do acidente que o governo tentou apagar da história. Agora estamos de fato no campo de destroços. Durante o processo de limpeza do local, as peças maiores foram cortadas com maçaricos e levadas para a Área 51 num avião de carga. Ele examinou o deserto durante anos, usando informações de documentos liberados. Este memorando secreto foi liberado pela CIA. Ele diz: todos os vestígios de 123 foram retirados do local do acidente. Minha experiência com locais de acidentes diz que sempre resta alguma coisa. Esta peça aqui faz parte da estrutura da asa. O A é de A12, W indica a asa, e 667 era o número do desenho. Isto é do interior da cabine, é o selo de inspeção. Esta é a cratera do impacto. Tem titânio em todo lugar. Nossa, é um pedaço grande. É um titânio bem espesso. A fuselagem atingiu o solo bem aqui, nos 2 lados. Há uma depressão causada pelos motores. Uma bem aqui. É uma depressão causada pelo motor. Aconteceria a mesma coisa hoje se um avião secreto da Área 51 caísse aqui. Provavelmente haveria as mesmas restrições de segurança. Também inventariam uma história para acobertar. Voltaremos a seguir com Semana Especial. Aeroporto McCarran, Las Vegas. Dias de hoje. Um hangar particular para jatos não identificados. Diariamente, funcionários continuam fazendo a mesma viagem para a Área 51, que ocorre desde os tempos do U-2 e do Oxcart. Esses primeiros programas tornaram a Área 51 um lar permanente para projetos secretos americanos. Se você procurar nos registros, nunca houve um voo sequer no Lago Groom. Nada era o que parecia ser. Voo 963, liberado para decolar. E o mistério continua até hoje. O orçamento militar anual para projetos secretos militares é de 41 bilhões de euros. O nível mais alto na história dos Estados Unidos. Mas nem mesmo aqueles que já sacrificaram tanto pela Área 51 conhecem os segredos. Gostaria de saber o que estão fazendo, mas não sei. Ouvi falar até que a Área 51 serve de acobertamento para uma área muito mais secreta. Eu não sei. Também não posso confirmar isso. Não tenho ideia. Gostaria de saber. O sigilo
E os acobertamentos continuam alimentando os rumores. Há muitas situações que as pessoas não podem saber que não são verdadeiras. Por isso, existe uma grande quantidade de informações falsas alimentadas pela curiosidade natural das pessoas. Se você não sabe o que está acontecendo, quer descobrir. Muitas vezes, até mesmo a especulação mais absurda contém uma ponta de verdade. Dizem que existem câmaras subterrâneas lá, túneis que vão até Las Vegas. E não existe absolutamente nada disso. Foram realizados testes nucleares subterrâneos porque na superfície espalhariam radioatividade. Mas não há nada na área. Outra coisa que dizem é que obtivemos toda essa velocidade e tecnologia a partir de engenharia reversa feita em naves extraterrestres. É verdade que fizemos engenharia reversa, mas foi num MiG-21 russo capturado em 1968. Nós o desmontamos para ver como os russos tinham feito. E então montamos de novo e voamos com ele. Até mesmo a teoria da conspiração de que o governo encenou o pouso na Lua na Área 51 tem um certo fundamento. Na área de testes atômicos, testamos o veículo que enviamos para a Lua. Testamos todos os sistemas de suporte de vida. Os astronautas foram treinados nas crateras das bombas atômicas. Daí surgiram essas histórias malucas. Quando as pessoas se inscreviam para os projetos do Oxcart ou do U-2, sabiam que isso talvez nunca fosse revelado. Basicamente, estavam dizendo: ei, olha, é um segredo de família e estamos dispostos a ir para o túmulo com ele. Foi uma honra muito grande ter um trabalho com tanta confiança depositada em mim, em nome do país. Muita confiança foi depositada em pessoas como eu, que trabalharam lá. Muitas pessoas dedicaram suas vidas. Algumas famílias se separaram. Porque a esposa não sabia se o marido ia voltar para casa à noite. Não era apenas um emprego. Tínhamos de realizar algumas tarefas. Acreditávamos nisso, fazíamos o melhor possível. Fico feliz com o resultado. Mas quando se trata do que aconteceu na Área 51, a única certeza que temos é a de que nunca saberemos de tudo. Estou contando uns 5% do que aconteceu. Só contei uma parte da história, sério. Tenho que ser sincero. Versão Marshmallow São Paulo.